Olá, igreja. Dando continuidade, eu terminei de falar no outro vídeo sobre por que o pastor não pode ser rico. E eu vou mostrar aqui, dentro dos estudos. A palavra de Deus não diz o pastor, o presbítero, o bispo não pode ser rico. Não é isso. É que os ensinamentos mostram a incoerência. Hoje de manhã eu coloquei para a igreja que nós temos que ter equilíbrio. Você quer algo melhor para a sua vida? Vai estudar. Vai correr na frente. Vai buscar conhecimento e vai bater de porta em porta. Não há problema nisso não. Pelo contrário, deve ser assim. A Bíblia vai dizer em Provérbios, vai ter com a formiga ó preguiçoso. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, quem não trabalha não deve comer. É aquele ocioso, aquele... Eu ia falar um outro termo, mas eu não vou usar não. Mas é aquele ocioso que não gosta mesmo de trabalhar. E eu já tive um na família assim. Então Paulo está falando isso. No entanto, a própria palavra de Deus, como ela não se contradiz, ela dá-nos equilíbrio o tempo inteiro. Ela vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o ensinamento? Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida o tempo inteiro. Mas somos nós que temos que ir, porque nós não somos bonequinhos de fantoches. O Senhor nos deu vida. Então nós temos que trabalhar, temos que estudar. Você quer algo melhor? Vai buscar. Mas não se apegue mais do que o necessário. Mas pastor, como é que eu fico isso? Como é que eu aprendo isso? É durante o processo. E a minha função é essa. Porque quando você tem um equilíbrio, você tem menos sofrimento emocional. Você consegue entender o que a Bíblia quer para você. A maioria dos cristãos tem uma dificuldade. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Como que eu fico sabendo disso? A gente vai chegar lá. Mas primeiro eu quero mostrar na Bíblia o que a palavra de Deus te orienta a você não ter a cobiça desse mundo exagerado. E isso em todos os aspectos. Agora, irmãos, por favor, entendam. Você mulher, você homem. Se vier um desejo ruim no seu coração, eu desejei isso e eu sei que é pecado, não tenha vergonha do Senhor. O Senhor lembra da nossa estrutura que é pó. Ter um desejo ruim é normal. O que é pecado é você praticar esse ato. Pastor, tem como eu não praticar? Tem, meus irmãos. Peça na hora o Espírito Santo. Domínio próprio. E vá pedindo, vá crescendo. É o hábito que vai mudar você. Temos como não pecar, ou temos como não pecar menos. No sentido, nós temos a descendência adâmica e vamos morrer pecadores. Regenerados pelo poder do Senhor. Eu não consigo não pecar. Então, quem é casado vai ficar adulterando? Quem tem vontade de... Quem era ladrão, entregou sua vida para Jesus, vai voltar a roubar? Não, irmãos. Essas pulsões são naturais do homem. Mas o Espírito Santo que está selado em nós nos dá autoridade, no nome de Jesus, para enfrentarmos os pecados. Porque o Senhor nunca pecou e Ele libertou-nos do pecado. Deu para os irmãos entenderem? Qualquer dúvida, os irmãos falem comigo lá. Esse vídeo é para a Igreja Batista Reformada de Cataguases, mas ele vai ficar aberto depois no YouTube. Você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Mas eu quero ler para os irmãos o seguinte. Primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Eu estou falando de amar. Eu estou trazendo à tona o que a Bíblia diz. Não amem. Olha bem, não quer dizer que você não possa estar no mundo e ter o seu carro, a sua casa, nada disso. Mas é o amor ao objeto. Olha a importância disso. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam,
Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está colocando aqui uma diferença dos filhos de Deus ele vai usar o termo de filhos do diabo. Quando ele fala filhos do diabo, não quer dizer que o diabo ele é pai de alguém. As suas ações faz com que aqueles que não são de Deus, tipicamente são chamados de filhos do diabo. É uma maneira que o autor sagrado, lá por volta do término quase terminando o primeiro século, estava ensinando. Porque a diferença estava muito gritante. Existia um homem chamado Vespasiano, que depois de Nero assumiu, e depois o seu filho. E estava matando muito crente. Estava muito sofrimento. Então essa mania de falar filhos do diabo não quer dizer que o diabo fez filhos. É só uma maneira de falar. Então ele estava querendo mostrar aos irmãos daquela época que eles não deviam ficar apegados, tristes, porque o sofrimento estava muito grande lá. O mesmo ensinamento para nós é hoje. Você tem que trabalhar, meu irmão. Você tem que trabalhar, minha irmã. Mas não coloque o seu amor nos seus bens, naquilo que Deus tem dado. Pelo contrário, agradeça ao Senhor por tudo que você tem. Agora, você almeja um carro, você almeja um emprego melhor, é sua tarefa trabalhar. É sua tarefa ralar mesmo, buscar de sol a sol. E não ficar orando pedindo a Deus para cair de graça. Esse tipo de oração não existe. Então não tenha cobiça. Não tenha o amor exagerado, o amor ao bem material. Busque sempre aquilo que o Senhor Deus nos quer de nós. Pregarmos a sua palavra. Mostrarmos o amor de Deus, porque nós não sabemos quem são os escolhidos. Por isso nós temos que pregar para todos. Os nossos irmãos estavam morrendo. Esse líder que eu estou falando, esse imperador, ele começou a fazer o Coliseu. Nero já tinha feito muitas atrocidades com os cristãos, e Vespasiano e o seu filho, depois o irmão, o outro filho de Vespasiano, foi fazendo mais maldade ainda. Mas muita maldade mesmo. Nós estamos aqui, neste mundo, passivos de sofrer mesmo, meus irmãos. Por isso, o nosso amor tem que estar em Deus acima de tudo. Esse é o ensinamento da palavra. Que você possa ser fortalecido. Eu vou parar agora, já, porque o Lucas é para dar continuidade no outro. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa enriquecer a sua vida, que Deus possa te capacitar para cada vez mais você conquistar os seus bens, mas que você não coloque amor em seus bens. Que Deus possa abençoar a sua vida.